Resolução do exercício do dia 9. No triângulo ABC, o segmento AD é mediatriz e altura relativas ao lado BC. Então, aqui no triângulo ABC, esse segmento AD ele é mediatriz e altura. Sendo mediatriz, ele intersecta o lado BC no ponto médio. Então, D ele é ponto médio do segmento BC. Sendo ponto médio, ele determina no segmento BC dois outros segmentos congruentes, ou seja, dois segmentos de mesma medida. Se tem a mesma medida, de D até C, sendo 2 centímetros, então de B até D também tem medida 2 centímetros. O lado BC, o segmento tem um total de 4 centímetros. Como todos os lados têm 4 centímetros cada, esse triângulo é um triângulo equilátero. Na letra A dessa questão, ele pede qual é a medida do ângulo DAC. Ele quer saber a medida dessa parte do ângulo A. Mas no quesito B, ele quer saber qual é o perímetro do triângulo. Então, o perímetro de um triângulo equilátero, o perímetro desse triângulo, ele é dado por 3 vezes o lado. Nesse triângulo, questão no triângulo ABC, temos o lado que vale 4 centímetros, então esse perímetro 3 vezes 4, 12. O perímetro desse triângulo mede 12 centímetros. Respondemos o quesito B. Respondendo a letra A, ele quer saber qual a medida desse ângulo aqui, ó, que eu chamaria de X. Ou seja, a altura determinou um ângulo de 90 graus aqui na base do triângulo. Então, eu tenho um ângulo que vale 90 graus, somado com um ângulo que vale 60 graus e um ângulo que vale x. E essa soma toda é igual a 180 graus. 90 mais 60, 150 graus. 150 está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo membro negativo. Então, teremos x igual a 180 menos 150. X é igual a 30 graus. Na letra B, descobrimos que a medida do ângulo X é igual a 30 graus. Assim respondemos a questão, na questão 1, a letra A e a letra B. Vamos para a próxima. Segunda questão. Calcule o perímetro, ele quer de novo o perímetro, do triângulo BEC, sabendo que EM, o segmento EM, é mediana relativa ao lado BC. Então, temos o triângulo BEC e o segmento EM. Ele é mediano, esse segmento EM é mediana. Então, ele determina no ponto M, do lado BC, dois segmentos congruentes, que M é o ponto médio. O perímetro desse triângulo ele é dado por 2x mais 3, somado com x mais 1, somado com x mais 3, mais 2x menos 2.
Efetuando a soma dos termos semelhantes, temos 2x somado com x, 3x. Somado com x, 4x. Somado com 2x, temos 2x, 3x, 4x. Somado com 2x, temos 6x. Então, P igual a 6x mais 3 mais 1, 4. 4 mais 3, 7. Menos 2, 5. P igual a 5x, a 6x mais 5. Só que temos a informação que o segmento M é ponto médio, é uma mediana, determinando o ponto M, que é ponto médio. Logo, os dois segmentos aí, x mais 3 e 2x menos 2, são congruentes. Então, eu posso muito bem igualá-los. 2x menos 2 é igual a x mais 3. X no primeiro membro, no segundo membro, aliás, ele está positivo, ele vem para o segundo membro negativo, ficando 2x menos x, sobra x, igual. E o menos 2, que está no primeiro membro, vai para o outro lado positivo, ele vai somando. 2 mais 3, 5. Descobrimos assim que x vale 5. Voltando ao nosso perímetro aqui, que é 6x mais 5, podemos substituir x pelo valor que acabamos de encontrar, que foi 5. Então, 6 que multiplica 5 mais 5. O perímetro é dado 6 vezes 5, 30, e 30 mais 5, 35. Esse é o valor do perímetro. Terceira questão. Durante a construção de um condomínio formado por 3 prédios, a construtora pretende estocar a madeira em um local que esteja à mesma distância dos 3 prédios. Sabendo que esses prédios não estão alinhados, qual é o ponto mais próximo dos 3 prédios? Bom, eu vou desenhar aqui 3 pontos não colineares. Ponto A, ponto B, em um plano, 3 pontos determinam um triângulo. Certo? E num triângulo, o ponto que se encontra a mesma distância, um ponto notável que se encontra a mesma distância dos 3 vértices, é o circuncentro. O circuncentro, ele é o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo. Ou seja, os pontos que são vértices desse triângulo se encontram na circunferência. Como o circuncentro é o centro, é o ponto que está no centro dessa circunferência, ele se encontra à mesma distância dos 3 vértices. Então, esse ponto é o circuncentro. Quarta questão. Determine x sabendo que o triângulo ABC em cada item é isósceles. Então vamos lá, no item A. Ele diz que o segmento AI é bissetriz relativo ao vértice A. Só que no triângulo isósceles, no vértice A, ao seu lado oposto, esse segmento AI, ele é bissetriz, mediana e altura. Então, se ele é mediana também, ele intersecta ao lado BC no ponto médio, determinando 2 segmentos congruentes. Então, x vale 3. Item B. BM é mediana relativa ao lado AC do triângulo ABC. Então, temos aqui o triângulo ABC. Ele diz que esse triângulo é isósceles e o segmento BM
BM é mediana, mas já vimos ali que esse segmento é mediana, é altura e é bissetriz. Se ele também é altura, ele determina um ângulo de 90 graus, tanto no triângulo ABM quanto no triângulo BMC. Então, se x é um ângulo reto, esse x vale 90 graus. Quinta questão. Complete as sentenças de modo que sejam verdadeiras. O segmento que divide o ângulo interno de um triângulo em dois ângulos iguais chama-se bissetriz. Letra B. O segmento perpendicular. Se estamos falando de segmento perpendicular, estamos falando em 90 graus. Se estamos falando em 90 graus, então estamos falando de altura. Precisa ler o restante. O segmento com extremidade no vértice de um triângulo e o ponto médio, estamos falando de ponto médio, lado oposto, chama-se mediana. Sexta questão. Assinale as alternativas cujas sentenças são verdadeiras. Letra A. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes. Isso é verdadeiro. O baricentro é o ponto de encontro das três medianas. Também é verdadeiro. O ortocentro é o ponto de encontro das três alturas. Verdadeiro. O triângulo equilátero é aquele cujos lados não são congruentes. Isso é falso. O triângulo equilátero tem os três lados congruentes. E o triângulo acutângulo possui um ângulo reto. Falso. O triângulo que possui um ângulo reto é o retângulo. Então essa é a resolução do nosso exercício.